Muito bem, agora é a vez do Luiz Carlos Vieira, ele que tem 54 anos de idade, 28 anos de serviço na prefeitura, 7 anos na extinta Codeville, ele que é formado em História e Direito. Então, Luiz Carlos, eu acho que vamos retomar a pergunta que foi feita por um dos telespectadores, Lucas, por gentileza. Pergunta do Godoy, do bairro Jarivatuba. Nunca vi o companheiro Boca, entre aspas, nas atividades do Sinsege. Como ele pretende dirigir o sindicato se está tão afastado da vida do mesmo? Não, afastado eu não estou, porque até fui representante da minha unidade de parlamentação, junto ao sindicato, participei do conselho de representantes. E como eu vou mandar e cuidar do sindicato, sim, eu vou cuidar. Com o que está na chapa, os diretores, e com os servidores. Que, na realidade, quem manda no sindicato não é o grupo que está lá dentro, mas sim os servidores como um todo. Então, tudo que vai ser feito pelo sindicato, os servidores é que vão dizer. Servidores que vão ajudar nós a comandarmos o sindicato. De quais os servidores, de que setor os servidores mais sofrem na administração pública? O servidor que mais sofre na administração pública, eu penso assim, na minha avaliação, e eu acho que a avaliação da chapa, a saúde hoje é o que mais sofre com relação à administração. A saúde, a gente tem como exemplo o Zequinha lá, né? O Hospital São José, quando dá aqueles atropelos de inchaço de paciente, corredor, servidor público correndo atrás, fazendo plantão direto. Então, assim, e o servidor também, o braçal. O braçal hoje está faltando o que para ele? O IPI, que não tem hoje, não tem mais o IPI, o material para ele trabalhar, a roupa, sapatão, falta para o servidor trabalha no sol, né? Ele precisa de roupa, ele está usando hoje a roupa dele própria, da casa dele, para trabalhar na prefeitura, com falta de EPI, falta de condição de trabalho no local de trabalho, local de trabalho condizente. Então, eu acho que, assim, se olhar como um todo, o sofrimento é como um todo do servidor. E qual é a tua opinião sobre isso? Você considera que é falta de recurso do atual governo ou é o tipo de administração pouco sensível a tudo que está acontecendo com o servidor? É falta de vontade política de fazer as coisas. É falta de vontade política de resolver o problema dos servidores da saúde, porque eu acho que hoje é o servidor que mais sofre dentro da administração, tá? Como o caso de Insalubre, que deu agora aquela greve de Insalubre, que cortaram, existia um laudo, não existia, e foi feita aquela greve, malfadada greve, que no fim acabou o servidor sendo prejudicado. E a falta de profissional, né, de contratação, de concurso público para suprir a falta de profissional na saúde. Então, hoje, a categoria que sofre é a categoria dos braçais, dos operacionais, hoje, e da saúde. Lógico que cada categoria tem a sua especificidade. E eu não posso falar, assim, como um todo, mas o que eu, Luiz Carlos Vieira, Boca, penso, enquanto candidato, é as duas categorias hoje que mais sofrem dentro da administração. O prefeito Dudeller deu uma entrevista recentemente falando que ele encontrou um quadro muito ruim de corrupção na prefeitura de Joinville. Você concorda com isso, com essa afirmação do prefeito? Ou o prefeito quis fazer uma média com a população e desviou o foco da fragilidade do governo que ele vem fazendo? Olha, eu tiro por mim, né? Eu tiro por mim que, na realidade, essa punição minha, como ele coloca na mídia, que ele coloca lá os casos que foram pegos, os casos que tomaram punição. Eu fui taxado como um corrupto. Com 28 anos de prefeitura,
Sim, tem uma falta injustificada. Meu currículo dentro da prefeitura é ilibado, não devo nada para essa prefeitura. Mas o que houve com você? O meu foi uma suspensão por causa de um processo administrativo no qual eu assinei um projeto de aprovação de um projeto sem o carimbo do fiscal. E ali, na realidade, esse processo aí, a comissão que me julgou, ela foi totalmente tendenciosa para ferrar comigo mesmo. Esse processo é assim, ó. Na média, era média de 80 processos dia para assinar. 80 processos dia que vinha na mesa minha. E já vem da área administrativa, que vem com o certificado, CCO, certificado de conclusão de obra. Já vem tudo filtrado, só vem para o gerente assinar. E é humanamente impossível tu conferir 80 processos, até porque eu não sou técnico em obras. Eu não sou técnico, não conheço planta. Eu posso ter errado por omissão, mas não por má fé. E alguém me prejudicou, porque as meninas que fizeram esse processo, que saem da área administrativa, só elas têm a senha para digitar essa... Nem eu, que era gerente, tinha senha para sair esse certificado. E que tipo de punição você recebeu? 45 dias de suspensão, no qual o dia 28 acaba. E estou cumprindo essa pena, estou cumprindo essa punição, e eu tenho recurso na mesa do prefeito, porque quem assinou a punição foi o prefeito. Eu entrei com recurso, e o recurso meu não foi julgado, ele não deferiu e nem indeferiu, e eu estou cumprindo a suspensão. Então é bem complicado. Eu assim, passei dias aí quase entrando em depressão por causa disso. O Luiz Carlos, você que acompanhou essa história de asfaltamento, você faz parte da pavimentação. Da pavimentação. Sim. Você considera que essa promessa de 300 quilômetros de asfaltamento foi um estelionato eleitoral? Uma promessa, na verdade, que não se tinha condições de fazer? Ou faltou, na verdade, capacitação e vontade política para fazer os 300 quilômetros? Acho que faltou verba para fazer isso. Dinheiro para fazer isso. Isso faltou, com certeza. Mas não sabia? Não estava nas projeções do orçamento? Está na projeção, mas é muito fácil tu chegar aqui e dizer assim, ó, não, vou fazer 300 quilômetros, ganhar a eleição e depois, ó. Na realidade foi um discurso vazio. Vazio, porque não teve prefeito dentro de Joinville ainda que fez 300 quilômetros de asfalto dentro do mandato. Não teve dentro de Joinville ainda. Que nós nem estamos, nem nós nem estamos falando de 300 quilômetros, estamos falando agora de 30 quilômetros. De 30, né? Esse que eu perguntei para o Urich, ali, o pacote que o governo apresentou agora, a prefeitura, para reduzir custos, 60 milhões. O que você concorda e o que você discorda de alguns pontos principais desse projeto? Olha, na realidade, quem sofreu com isso aí, quem está sofrendo com isso aí é o servidor público, né? Porque o corte foi diretamente em cima do servidor público. Ou seja, o não pagamento da licença-prêmio, as férias, os 10 dias, que isso ele não é por tempo determinado, é por tempo determinado, né? O desconto da licença-prêmio, férias, o vale alimentação que ele ia cortar se tu pegasse férias. Pô, quer dizer que o servidor, quando pega férias, não come. Então, ele voltou atrás. Até por a própria avaliação dele, que, pô, não tem lógica nenhuma o servidor pegar férias e perder o vale alimentação dele. E eu acho assim, ó, que se fosse eu, prefeito, Luiz Carlos Vieira, eu mexeria, mas em cargos comissionados. Por quê? Cargo comissionado que não seja de carreira. Porque o que está acontecendo hoje, o que está sendo mexido é nos cargos de carreira. E por que não mexe nos cargos que não são de carreira? Sim, mas tem a economia de carreira, não, né? Tem um monte de cargo comissionado de carreira. Tem. Nós temos lá na nossa unidade, tem 3 e são funcionários de carreira. Eu era comissionado e era de carreira no tempo do Carlito.
Então, assim, eu acho que... Você quer que ele mexa no comissionado que não é de carreira? Sim, e é o que vai acontecer agora. Ele disse que vai fazer uma reforma em 100. É o 100 que vai sair, porque eles têm que se desincompatibilizar da prefeitura para ser candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito. Então, eles vão ter que sair. Ô Luiz Carlos, há quem diga que o nosso chefe do executivo, quando toma algumas decisões, ele também tem uma maletinha de maldade, né, o Léo Sabala? Você considera assim? Quando ele tira o vale, por exemplo, alimentação do servidor público? Ali eu acho que houve sim uma maldade em cima do servidor público. Tanto que ele se arrependeu e voltou atrás. Acho que ali houve sim, com certeza. Com certeza houve. Se você for o presidente, qual a sua maior reivindicação nesse momento para apresentar ao prefeito, né, qual a prioridade do sindicato? Bom, se for merecedor e eleito, o que a gente vai pedir? A inflação e as perdas salariais numa paulada só, sem parcelamento. Essa é uma reivindicação já da executiva, da chapa que está concorrendo. Você acredita que é possível pagamento à vista? Se não for possível, mas a gente vai correr atrás. Vai ser a nossa proposta. É essa também. Outra, a isonomia do Vale Alimentação, ou seja, hoje a água de Joinville ganha R$ 579. E o servidor público da prefeitura, que é a maioria, ganha R$ 268. Fazer a isonomia, ou seja, igualar a água de Joinville. Se é uma companhia, do órgão público, é da prefeitura, é do executivo, nada mais justo que seja igualado pelo número maior, que é a água de Joinville, 579. Esse é um pedido nosso também, né? Depois tem o lado social aí, a regulamentação das 30 horas semanais, ou seja, tanto para o servidor, como também existe um projeto de lei 25, o nome do projeto, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o nome do projeto, aqui. É um projeto de lei 2295 de 2000, que isso está hoje no Congresso para ser julgado, as 30 horas semanais também para a área de enfermagem, que hoje não é feito. E aí é que eu digo que a CUT, enquanto representante do sindicato SINSEG, ela tem a obrigação de representar o sindicato junto à entidade lá em Brasília, mexer com os paus lá para ver se essa negociação, esse projeto de lei seja julgado, não seja aprovado, para que a área de enfermagem tenha o direito de 30% de 30 horas semanais. Esse projeto é um projeto de lei de 2000 que poderia conversar com o prefeito, acertar com o prefeito e fazer uma lei municipal. Isso pode fazer uma lei municipal, porque hoje existe já em outros municípios isso. Não é só Joinville. Luiz, sim, gostaria de ler uma pergunta do entrevistado. É só deixar claro para o telespectador que a bancada não tem interesse nenhum com quaisquer dos candidatos. Caso seja feita uma pergunta mais para um candidato, uma pergunta mais para o outro, não tem interesse nenhum dos dois. Estamos apenas aqui para apresentar a proposta de ambos os candidatos. Já gostaria de emendar com a pergunta do Márcio, do bairro Boa Vista. Se o senhor diz que a greve é má conduzida, por que não participou das assembleias e propôs a forma correta de conduzir as greves? É essa a pergunta? Isso. Então, quando o Uris estava aqui na banca e disse que todo o servidor participa, tem o direito de subir em cima do caminhão de som, de falar, de ir lá expor as suas propostas, e ele diz que é acatada pela direção, eu acho assim que é um pouco de demagogia de parte do Uris colocar dessa maneira, porque existe proposta que é colocado, eu não participei de greve, mas vi pessoas em assembleia colocar proposta e a proposta não é aceita por um grupo dentro da assembleia. E isso existe lá dentro. Existe
E isso é deflagrado, assim, pessoas saindo da Assembleia, dizem, pô, eu coloquei uma proposta, a minha proposta não, nem colocada para votação foi. Então, assim, é meio complicado vir aqui falar, dizer que o sindicato é democrático. O sindicato tem que ser democrático, o sindicato tem que ser do servidor, com certeza tem que ser do servidor. Quem tem que mandar no sindicato é o servidor, não um grupo que está lá dentro. Né? O grupo que está lá dentro não pode estar influenciando ou ele empurrando. Ele tem que aceitar a proposta de todo o servidor. Eu cansei de ir à Assembleia e ver servidor saindo lá dentro. Pô, eu coloquei a minha proposta, nem botado a votação foi, nem colocado a votação foi. E eu trago, se for o caso, eu trago o servidor, 2 ou 3 que falaram, que saíram lá dentro para isso. Luiz Carlos, nós vamos então para o intervalo novamente e depois então você retorna para mandar o teu recado final. Legal. Do programa. Muito bem, então já voltamos.